Salmos 126, o salmo de restauração. Amém? Inclusive, irmãos, vocês que aqui na igreja que ofertam e dizimam, vocês podem também, é até melhor que vocês possam fazer isso por meio do cartão da máquina, porque a gente evita ter que ir ao banco fazer o depósito das ofertas de vocês, né? Então esse tempo ainda tem que tomar todas as precauções. Então, na medida do possível, se puder fazer com débito no cartão, como você quiser, isso pra gente é ótimo também, até porque a gente não tem disponível para fazer, né? Então, assim, ajuda a gente também em nome de Jesus. Visto não tem nenhuma outra forma, eu não trabalho com banco, trabalho com cartão. Então você traz fisicamente, amém? E a gente faz o depósito aí, de repente, para a conta do aluguel. Aliás, nosso aluguel vence nessa... Que dia que é? Dia 9? Quinta-feira, né? Então você esteja aí orando em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Sei que você acabou de sentar. Eu não sei como é que consegue dormir, né, com um barulho desse, não é verdade? Nossos filhos são uma bênção mesmo. Amém. Salmo 126. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, o que as nações diziam? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor. Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nos dá graça agora, Senhor, na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, tudo que se levante ao contrário, nós amarramos o valente do abismo agora, em nome de Jesus, e nos rendemos completamente diante do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. E não somente na nossa alma, mas fala ao nosso espírito. Que a tua palavra, Senhor, possa destruir toda fortaleza interior. Oh, Pai, que a tua palavra leve cativo ao Senhor os nossos pensamentos. Pai, para que possamos receber a revelação do Senhor. Usa a minha vida, eu te peço. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Não seja eu, mas o Senhor. E nós daremos a ti desde já honra, glória e louvor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Manda uma salva de palmas ao Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Tempo de restauração. É o tempo de nossa consagração. E esse salmo, ele fala exatamente sobre isso. Sobre um tempo de restauração do Senhor para o seu povo. Esse salmo ele é tido como um salmo pós-exílio, ou seja, após o exílio da Babilônia, quando o povo, ele coincide ali mais ou menos com o livro de Esdras, né? Quando o povo, Deus levantou Ciro, e aí o povo, Ciro é visto como uma espécie de libertador, vamos já falar sobre isso, e aí ele permite que o povo saia da Babilônia e retorne para a sua terra natal, a sua terra de Jerusalém. E aí esse salmo ele fala exatamente desse contexto histórico. Nós estávamos escravos, nós estávamos exilados, nós estávamos fora da nossa terra, mas agora nós estamos de volta. O Senhor nos trouxe de volta, né? E exalta exatamente isso. Agora, antes de a gente falar sobre as lições do salmo, é importante a gente entender o que levou aquele povo a esse cativeiro. O que levou-os a serem exilados? Porque ser exilado é ser afastado, ser tirado do meu local, por exemplo. Eles foram tirados da sua pátria e foram levados para uma terra estrangeira, exilados, arrancados à força da sua terra, da sua casa e levados cativos. E ficaram exilados aproximadamente 50 anos
Porque a promessa, a profecia que eles ficariam 70, não é que Deus falhou, mas que a obra começou de liberação, começou um tanto antes. E aí agora eles começam a voltar à terra, mas por que eles foram parar lá? Sempre é importante a gente entender, porque nós somos, muita gente é rápida assim, em julgar ao Senhor pela situação que Ele está, porque Deus me permitiu isso, porque Deus aquilo. Nós vamos entender exatamente o porquê Deus permitiu. E lá em 2 Crônicas 36, 14 a 17, fala exatamente o porquê eles foram parar lá. Por causa da infidelidade e da rebeldia deles ao Senhor. E esses versículos de 2 Crônicas 36, 14 a 17, diz que o povo, os sacerdotes e o povo, eles começaram a praticar a maldade dos gentios, de tal maneira que essa maldade crescia. E o que Deus fez? Deus enviou os seus servos, Deus enviou os profetas, e desde a madrugada Deus procurava falar com as pessoas. Irmão, entenda uma coisa, antes de Deus permitir que uma pessoa caia numa situação, Deus procura de todas as maneiras falar e advertir. Muita gente fala assim, mas que Deus é esse? Que Deus duro é esse? Que pega e entrega ao seu povo a uma nação ruim e doentia como eram os babilônicos? Como é que Deus permitiu tal destruição? Não é que Deus permitiu, o povo que não ouviu. E porque não ouviu, o que acontece? Rumou para a destruição. Porque, ao contrário do que muita gente acha, Deus não é um Deus que castiga. Deus não quer castigar, mas são os nossos pecados que nos levam numa direção contrária à vontade de Deus. E então eles ficam ali todas aquelas décadas. Por quê? Porque não ouviram a Deus e começaram a imitar os gentios. Eles começaram a imitar as pessoas, as nações que habitavam ao redor deles. A palavra de Deus sempre mostra que o erro de Israel, as 10 tribos, foi quem caiu primeiro. E agora caiu quem? Judá, está cativo. Por quê? Porque queria viver, uma nação separada para servir a Deus, mas que queria viver como vive o gentio, como vive aquele que não serve a Deus. Nós vamos entender que Jesus disse uma coisa: vocês estão no mundo. Diga, eu estou no mundo, mas eu não pertenço a ele. Você entende? Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Esse mundo tem suas leis, mas há uma lei maior sobre nós. Nós pertencemos a um outro reino, que é o reino de Deus. Nós pertencemos e vivemos. Israel não entendia isso. Assim como muita gente hoje, cristão. Porque quando esse texto que eu falei para vocês diz que o povo começou a praticar o que os gentios praticavam na presença de Deus, na casa de Deus. O que se assemelha muito aos dias de hoje. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos. E aí a palavra mostra que porque o povo escolheu um outro caminho, Deus permitiu, já que eles quebraram a aliança. Já que eles optaram pela infidelidade, pela rebeldia, e Deus enviou os profetas, e sabe o que eles faziam? Como fizeram como Jeremias? Zombavam da cara de Jeremias. Você está doido? Você está maluco? Deus é com a gente. Nós temos trabalho, nós estamos prosperando. E Jeremias, não. Isso não significa que Deus está com você, irmão, porque você trabalha, ou porque você produz, ou porque as coisas estão acontecendo na tua vida, não significa que isso é que Deus está com você. Porque eles se enganaram nisso. Como que o inimigo vai vir e vai crescer sobre nós? Como que o inimigo vai dominar sobre nós? Olha, nós estamos sendo abençoados, nossa casa, nossa família, olha os nossos campos. E aí Jeremias gritava, mas de Deus vocês estão separados. As coisas que vocês têm praticado têm feito Deus se voltar contra vocês. Mas ninguém queria saber. E zombavam de Jeremias. Até que o mal veio. Deuteronômio 28, 49 e também de 64 a 68, são os versículos 49 e de 64 a 68. Diz que depois que Deus fala de 1 a 14 sobre as bênçãos da obediência, a partir do 15 Deus começa a falar o que acontece quando a gente é infiel e quando a gente desobedece a Deus. E uma das coisas Deus diz, eu vou entregar vocês a um povo estranho.
Eles vão dominar sobre vocês. Eles vão arrancar tudo que vocês têm. Eles vão arrancar até a vida de vocês. Eles vão arrancar a alegria de vocês. Porque é isso que eles sabem fazer. Aqueles que vocês imitam. Se eu tirar minha cobertura, o meu apoio de vocês, se eu exilar vocês e afastar vocês de mim, sabe o que vai acontecer? Eles vão destruir vocês. Então, não quebrem a aliança. E a consequência deles estarem ali é exatamente isso. Deus entregou uma nação. E algo que nós vamos ver como eles viviam aqui naquela nação, que eles costumavam olhar e dizer: nós queremos ser como eles são. Nós temos que ser diferentes. Diga: para a santidade foi que Deus me chamou. Nosso chamar é de santidade. E na santidade nós podemos experimentar tudo que é bom, tudo que é perfeito e agradável, mas na santidade do Senhor. Você entende isso? Agora, o que acontece? Eles estavam exilados. E não apenas fisicamente. Eles não estavam longe, aqueles 50, 70 anos que seriam, eles não ficariam, não era só longe da sua terra, de Jerusalém, os campos deles, eles ficariam longe de Deus. O Salmo 37 fala sobre isso. Eles falam: meu Deus, o que eu fiz? Não há como eu ter alegria. Como que eu posso ter alegria se eu estou longe de Sião? Irmão, assim, que a gente nunca experimente isso na nossa vida. Não desejo isso para ninguém. Tem que fazer: ah, mas Deus nunca vai me desamparar. Irmão, depende do que você faz, Deus desampara. E dura coisa é nós estarmos sem o amparo de Deus. Eles falam: como a gente pode cantar? Como que a gente pode se alegrar se a gente está longe de Sião? A gente só consegue ter alegria em Sião. Ou seja, eu só consigo ter alegria verdadeira, paz verdadeira, quando eu estou na presença de Deus. Então não era apenas um exílio físico, era também espiritual. Eles estavam afastados de Deus. E agora Deus faz o quê? Deus os traz de volta. Deus os restaura. E agora eles estão como quem sonha. A palavra restaurar quer dizer retornar, voltar, trazer de volta. É tanto que na Nova Versão Internacional, o versículo 1 diz assim: quando Deus trouxe os cativos de volta. Aqui na revista atualizada diz: quando Deus restaurou a sorte. A Nova Versão Internacional ela vai mais ao pé do grego e ela diz assim: quando Deus trouxe de volta. Diga: Deus vai trazer de volta o regozijo, a alegria, a presença dele na minha vida, em nome de Jesus. Eles estão dizendo: Deus restaurou, Deus trouxe de volta. Não apenas para a terra que nós perdemos, mas Deus nos trouxe de volta a presença dele. E agora Deus é conosco, Deus é com você, em nome de Jesus. E aí que as coisas acontecem. Então esse salmo ele fala, ele afirma que há um Deus que restaura a nossa sorte. Ainda que, como diz aqui no versículo 4, ele fala de torrentes do Negueb, que era um deserto. Ainda que a nossa vida esteja árida, ainda que a nossa vida ela esteja estéril, nada aconteça. Há um Deus que ele traz a restauração, ele derrama sobre a nossa vida. E sabe o que acontece? Os desertos da tua vida se tornarão em grandes e poderosos jardins, pomares, em bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Salmo está dizendo: ele pode, Deus pode restaurar. E nós precisamos, queridos, dessa restauração. A nossa casa precisa dessa restauração. Você, nós, individualmente, como pessoas, precisamos de restauração. Não pense que tudo está ok na tua vida. Você deve de buscar mais de Deus. Eu quero ir aonde Deus quer me levar. Nós não temos sido ainda, ou chegado ainda, ao nível que Deus quer nos levar. Então nós temos que cada dia Ele trabalhe essa restauração. Talvez você tenha sido um bom empresário, ou esteja sendo um bom empresário. Talvez esteja sendo um bom marido, uma boa esposa, ou talvez não. Talvez você esteja sendo um bom filho ou não. Talvez você esteja prosperando. Mas uma área, ela precisa da visitação de Deus. A nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual,
querido, ainda não somos aquilo que fomos chamados para ser e viver. E algo está errado com a nossa vida espiritual. Se por um lado nós temos força e paixão para conquistar, para avançar, para realizar, e temos forças e desejos de sonhos e conquistas pessoais, algo está errado na nossa vida espiritual. Está faltando o poder de Deus. Está faltando unção de Deus. Está faltando a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós sabemos orar para Deus abençoar nossos planos, mas não sabemos orar e pedir para Deus: derrama dons do Espírito na minha vida em nome de Jesus. Falta paixão pelas coisas de Deus. Tudo tem que ser empurrado, tudo tem que ser cobrado. O culto, a igreja, a oração, o jejum. Você na tua casa também. Tudo tem que ser cobrado. Por quê? Porque dentro de nós, embora fora, nós sejamos, como diz aquele ditado, por fora boa viola, mas por dentro nós estamos emborolados. Está faltando correr os rios do Espírito Santo dentro de nós. Está faltando a paixão espiritual. E de tudo que Deus quer restaurar, nós acabamos uma campanha falando sobre o trabalhar de Deus na vida de Naamã. Deus começa a trabalhar por dentro. Deus começa a tirar o bolor de dentro. Ageu, nós falamos sobre isso, é a palavra desse ano, e nós não podemos esquecer. Deus diz: vocês estão ocupados correndo atrás das coisas de vocês. Vocês estão correndo atrás de construir casas, e casas muito boas, acabadas, apaneladas, e põem os melhores acabamentos. Agora, porque vocês não veem a chuva, vocês reclamam. Agora, porque as coisas começaram a dar errado, vocês se voltam e vocês estão entristecidos. Voltem a construir a minha casa. Voltem a trabalhar para mim. Voltem a se dedicar a mim. Vão cortar madeira, ponham no ombro, edifiquem uma casa, que eu me alegre com ela. Eu te pergunto: Deus tem se alegrado com a casa espiritual que é você? Se vocês fizerem isso, no dia que vocês começarem a se ocupar comigo, ou seja, Deus está dizendo, do dia que vocês acordarem, tiverem paixão, prazer em me buscar, eu vou mudar a sorte de vocês. Porque vocês ficam reclamando: mas eu não permiti que caísse o orvalho. Ah, mas eu faço tudo, eu entrego o currículo, a porta não abre. Senhor, por que a porta não abre? Porque eu fechei, porque falta algo de você em relação a mim. Você não atentou ainda o que eu quero de você. Então você pode colocar o currículo na mão da pessoa, do dono da empresa, mas eu fechei a porta, ele não tem o poder de abrir, porque é algo que eu quero de você antes dessa porta se abrir. O Salmo mostra que nós precisamos de restauração. E Deus tem um tempo de restauração de todas as coisas. Diga: Senhor, eu quero me abrir e receber do Senhor a restauração de todas as coisas. Eu não tenho muito tempo para falar, então a ministração ela acaba não sendo tão proveitosa, mas vocês terminam em casa. Mas esse salmo ele fala de 3 tempos. Ele fala de passado, ele fala de presente e ele fala de futuro. Ele começa falando do salmo no versículo de 1 a 3. Ele fala de um passado. Então no versículo 1 é bem claro, diz assim: quando o Senhor restaurou. É daquilo que Deus fez. Então o escritor ele está lembrando naquele momento como eles saíram da Babilônia. Eles não acreditavam. Eu não coloquei aqui o versículo na nova versão, mas diz assim, mais ou menos assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta, parecia que a gente estava sonhando. Dá esse sentido, né? Parecia que a gente estava dormindo e sonhando, porque o que Deus fez foi algo tão tremendo, foi uma intervenção de uma maneira que a gente não esperava.
Quando o Senhor restaurou, é passado. Ele está olhando e lembrando a maneira que Deus interferiu na vida deles. E como Deus operou maravilhosamente. Sabe por quê, irmão? Vai no Salmo 137, para você ver a condição daquele povo. Salmo 137. Isso aqui, eles estavam na Babilônia, tá? Os 126, eles já estavam na terra dele. Mas esse 137, que está intitulado aí Saudades da Pátria, era o estado espiritual e psicológico, emocional que eles estavam na Babilônia. Então diz assim, ó. Acharam aí? Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao meu paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém, a minha maior alegria. Mudou agora, tá vendo? Antes eles queriam ser como as pessoas, pois dizem que Jerusalém seja a minha maior alegria. Aí continua dizendo: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos, filho da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha como é que eles estavam. Eles estavam num estado que eles estavam numa terra que eles haviam perdido tudo. Haviam perdido seus bens, haviam perdido muitos dos seus familiares, haviam perdido seus campos, haviam perdido o seu templo, haviam perdido a presença de Deus. A gente só vai sentir o quanto Deus é importante o dia que a gente não ter mais um altar e não ter mais a presença de Deus conosco. Aí nós vamos descobrir o quanto Deus é importante. Então tomara que nenhum de nós chegue a esse dia. Amém? Amém? Né? Aí, o que acontece? Agora eles estão lá sem um lugar para se instalar, porque se quisesse ter um pouco de paz e sossego, tinha que sentar na beira de um rio. E sentar lá para quê? Para chorar. Depressão, tristeza, choro. Diz que eles sentavam lá, se assentavam e penduravam as harpas. Apatia, total falta de esperança. Estavam totalmente entregues àquela situação. E sentavam lá, choravam, deprimidos. Diz aqui que eles não tinham nem força para cantar. Vamos cantar o quê? Vamos celebrar o quê? Vamos sonhar o quê? Olha o estado que eles estavam. Não tinha esperança, não tinha nem sonhos. Hoje em dia é triste, você, né, em outras épocas, a gente fala assim: o que você quer ser quando crescer? Não, eu vou lutar, eu vou ser uma pessoa. E a pessoa falava: não, eu quero ser um médico, quero ser não sei o quê. Você pega um adolescente hoje, desculpem vocês, mas é verdade. O que você quer ser quando crescer? Ah, eu não sei. É uma verdade, irmãos. Como é triste isso. Está preso, não tem sonhos. Eles estavam lá naquela terra, presos, não tinham sonhos e viviam um saudosismo, só lembrando. Ai, quando a gente ia uma igreja para ir, quando a gente ia na casa do Senhor, ai, como era bom aqueles cultos. Agora vamos cantar o quê? Vamos cantar para quem? Nós estamos aqui diante dos ídolos e temos que confessá-los, porque senão a gente morre. Esse era o estado deles. E a única coisa que eles conseguiam ver como futuro era a vingança. A oração deles era tipo assim: ah, Senhor, se o Senhor tiver que fazer alguma... Eles não oravam pedindo que Deus restaurasse eles, mas eles oravam assim: ah, Senhor, pega os filhos desses malditos que nos escravizaram. Senhor, que o mais feliz deles possa pegar o filho, lançar o filho na pedra e esmagar a cabeça do filho nas pedras. O sentimento era de vingança. Gente rancorosa,
gente cheia de mágoa, que só sabe olhar para o futuro com um sentimento de vingança. Esse era o estado deles. Mas agora eles falam: olha como a gente estava, mas o Senhor restaurou a nossa sorte. Amém. E Ele fez isso de uma maneira além do que a gente esperava, porque a gente não tinha sonho, a gente não tinha esperança, a gente não tinha nada. Por isso que diz assim: parece que a gente está sonhando, parece que a gente está em transe. Por quê? Porque Deus resolveu tirá-los, e Deus fez uma mudança radical. O rei que dominava sobre eles, Nabucodonosor, Deus pegou, Deus o transformou e fez comer grama como uma mula, um cavalo. Depois o cara se humilhou diante de Deus, e aí Deus levantou um chamado Ciro, a quem lá em Isaías 45 Deus diz: eu vou levantar um ungido, eu vou levantar alguém que vai colocar vocês em liberdade. E agora eles estavam voltando para a terra deles. Agora eles estavam com as famílias, o que restou. E aí o que Ciro disse: ó, pega o que vocês têm aí. Olha, alguém aí ajuda os israelitas aí a voltar para a terra deles. Dá um pouco de ouro, dá um pouco de alguma coisa. Vamos ajudar esse povo a voltar para a terra. Vamos ajudá-los a voltar em honra. E eles estão voltando para Jerusalém. Mas mais do que voltar para Jerusalém, eles estão voltando para o centro da vontade de Deus. Diga: mais do que ser abençoado, diga: eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Deus levantou o libertador que era Ciro, está lá em Esdras capítulo 1. E aquele povo voltou para a sua terra. Ele fala assim: nós estamos como quem sonha, porque os nossos braços não poderiam fazer isso, foi o Senhor. Por mais que a gente conquiste, mas quem tem a saúde e força, entenda uma coisa: o que acontece na tua vida é obra de Deus em nome de Jesus Cristo. Bispo, mas eu estou vivendo um tempo de dificuldade. Então pare e entenda porque Deus permitiu esse mal na tua vida. Porque alguma coisa Ele quer, uma obra maior Ele quer fazer. Aquilo que nós vemos acontecendo com Israel é uma figura da nossa salvação. Eles têm algo pelo qual eles podem olhar e dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas não somente eles, diz que as pessoas ao redor, as nações diziam: olha, o Deus deles. Deixa eu voltar lá para o texto. Diz assim: então a boca deles se encheu de rios, a língua e a nossa língua de júbilo. Primeira coisa, aconteceu algo extraordinário dentro deles. Eu volto a dizer para você: a obra de Deus é primeiro dentro de você e depois fora de você. Aqui diz: o Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor nos livrou da mão do destruidor. E olha, uma grande alegria tomou conta de nós. Porque talvez você não entenda, já você vai entender o motivo deles estarem agora alegres. É um exemplo daquilo que Jesus fez por nós. Diga: eu tenho uma história de libertação. Amém? Aquilo que nós lemos aqui em Colossenses 1:13 adiante. Todos nós estávamos no império das trevas. Ai, mas olha, eu era bonzinho, sabe? Assim, eu não era convertido, mas eu era bonzinho. Eu não fazia o mal, mas você estava no império das trevas mesmo sendo bonzinho. Sua vida não pertencia a Deus mesmo você sendo bonzinho. Mesmo sendo bonzinho, sua vida não pertencia ao Senhor e você era inimigo de Deus sem saber. Então Paulo diz: olha, nós estávamos no império das trevas, mas Ele, por meio do seu Filho, nos transportou para o império da luz. E hoje Deus levantou um libertador. Ele quebrou a escravidão do diabo, do pecado sobre nós, e Ele nos colocou na sua presença. Ele nos trouxe de volta à sua presença, e agora não somos mais inimigos de Deus. Você entende o que é isso, irmão? Por isso que a obra é grande. Por isso que a gente entender realmente o que é salvação e conversão. A minha filha estava fazendo um trabalho, ela perguntou: pai, para você o que é felicidade? Felicidade para mim é um estado de contentamento pleno interior, da presença de Deus, que não depende de nada exterior. Então por isso que eles dizem: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Olha, Deus ainda não fez nada de extraordinário, Ele só nos tirou de uma terra de escravidão. Nós já estamos felizes, nós já estamos alegres. Imagina quando Deus começar a fazer as coisas exteriores.
Deus começar a tornar os sonhos realidade. Imagina como vai ser. Então eles dizem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha, não acredito. De vez em quando eu pego a minha vida e nós temos que... Você precisa de ter uma história com Deus. Se você está do lado de um irmão, diga assim para ele: você precisa ter uma história com Deus. Uma história que você possa contar. Uma história que revele a glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter história. Eles tinham uma história. Só se perde quem não tem história com Deus. Só permanece cativo quem não tem história com Deus. De vez em quando eu me pego, como eu ia dizendo, lembrando da minha história. Porque, queridos, não pensa que desistir, não pensa que voltar atrás é só você que tem isso, não. Nós também temos. Amém? Amém? Nós também temos. Eu também tenho. Tem hora que dá vontade de falar: eu vou parar, eu vou desistir. Ninguém quer saber de nada. Mas aí o Espírito Santo lembra de onde Deus te tirou. Lembra o que Deus fez. E eu falo: se não fosse Deus, eu nem existia mais. Se não fosse Deus, a minha vida teria terminado há aproximadamente 28 anos atrás, 29 anos atrás. Quando o diabo, eu ignorava, mas hoje eu entendo, ele me estimulando para que eu pudesse dar um tiro na minha cabeça e morrer. Mas hoje eu tenho uma história com Deus. Quantas traições eu já passei, mas hoje eu continuo de pé em nome de Jesus. Quantos dias de fome, quantos dias de você pegar e ter que sentar, e como sempre, às vezes falava com a pastora, e tudo que a gente tinha para comer era um zoião ou um bife branco, né? O bife branco falava, era um bife branco com farinha. Aí não estamos comendo filé mignon. Mas nós podemos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, eu tenho uma história com Deus. Só desiste quem não tem uma história com Deus. Só volta atrás quem não tem uma história. Quando ele diz: o Senhor restaurou a nossa sorte, quer dizer, Deus começou uma obra ali. Diga: Deus começou uma obra na minha vida. E o que você vai fazer agora? Se o teu presente for de dor, se o que você está vivendo ainda não é aquilo que você imaginava, ou que a promessa de você vai desistir? Lamentações 3:21, diga: eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Diga de novo: eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembra, irmão, o que Deus já fez na tua vida, as enrascadas que Deus já te tirou, a saúde que Ele te restaurou, as portas que Ele te abriu, os obstáculos que você saltou. E diga: eu trago isso na memória, porque eu tenho a esperança que coisas melhores virão. Deus extraordinário fará coisas na minha vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquilo que Deus fez deve servir em nós. Sabe o que, querido? Deve gerar em nós um desejo de buscar a Deus com intensidade, com fervor. O Deus que fez, Ele continua fazendo. Então eu vou buscar a Ele mais intensamente. Eu vou ser mais fervoroso na busca de Deus. Talvez lá atrás eu orava mais, talvez lá atrás eu jejuava mais. O que eu não estou fazendo, que eu fazia, eu vou voltar a fazer na maior intensidade em nome de Jesus. E eu vou ver a mão do Senhor agindo, trazendo novamente o seu favor na minha vida. Glória a Deus. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vou trazer à memória, sabe por quê? Porque eu não vou ser um zumbi da fé. Eu vou ter os sonhos de Deus dentro de mim em nome de Jesus. Quais são os sonhos de Deus para minha família? Quais são os sonhos de Deus para minha vida profissional? Quais são os sonhos de Deus para o meu ministério? Eu vou sonhar os sonhos de Deus. Ele começou uma boa obra, então eu vou continuar sonhando. Não vou aceitar as migalhas que a Babilônia quer me oferecer. Depois, o segundo tempo é o presente. Então no passado Deus restaurou. Mas você concorda que às vezes parece meio estranho? Agora no versículo 4 ele ora de novo e ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas o Senhor já não restaurou? O presente
esse restaura é presente. Se a gente pegar lá em Esdras 3:3, o presente não era fácil. Lá em Esdras 3:3 diz que eles firmaram. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram em Jerusalém foi levantar um altar para Deus. E diz que não foi fácil. Eles tiveram que levantar o altar debaixo do ódio e do terror que os inimigos traziam sobre eles. Agora veja, aquela lembrança alegre do que Deus fez, de onde Deus me tirou, o que Deus fez no passado, agora está dando lugar a um desafio. O nosso presente é de desafios. Amém? Né? Certa vez, quando a Maria derramou a sua oferta inteira sobre Jesus, aí Judas falou: não, pega esse dinheiro e dá aos pobres. Jesus falou o quê? Os pobres sempre tereis convosco, passa para mim primeiro. Os desafios também sempre tereis convosco. Os obstáculos sempre teremos conosco. As aflições sempre teremos conosco. E Jesus disse o quê? Você está no mundo de aflição, mas tende. Como eu venci, vocês também vão vencer. Então aqui a gente aprende duas coisas. Primeiro, as alegrias de ontem, as vitórias de ontem, os milagres de ontem não podem, podem nos motivar, mas não são suficientes para impedir que hoje você tenha uma luta e uma dificuldade. Pedro logo andou sobre as águas, mas também depois afundou. É ou não é verdade? Então as experiências, elas servem para nos motivar. Mas eu não posso me apoiar sobre as vitórias do passado e ser negligente e relaxado do presente. Ai, Deus me salvou, eu estou salvo. Não seja negligente, continue trabalhando pela tua salvação. A palavra de Deus diz que você deve desenvolver e crescer na tua salvação do conhecimento de Deus. Se você não faz isso, você falha. Amém? Então a primeira coisa é, diga: as vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Diga: eu preciso avançar no conhecimento de Deus. Ah, eu estou resolvido. Ai, menino, eu já conheço Deus. Você não conhece, porque você vai ver a vida inteira. E por mais que você ore, jejue, leia a palavra, tenha revelações, você só vai conhecer Deus completamente quando você for transformado, sair dessa carne corrupta e se tornar incorruptível como tal é Jesus Cristo. Então, crente, sai dessa cadeira cômoda que você achou, que você acha que precisa ler, trabalhar pela tua vida espiritual. Você precisa trabalhar pela tua vida espiritual. Você precisa crescer, amadurecer como servo de Deus. E a segunda coisa que esse presente nos ensina é que, apesar das lutas, apesar do sofrimento, e ainda que tenha uma sequidão, isso não é motivo para você ficar desanimado. Amém? Não é motivo para você ficar desanimado. Pelo contrário, o que ele está fazendo aqui? Ele está orando por restauração. Ele está clamando: Senhor, é como se ele dissesse Filipenses 1:6: Senhor, como o Senhor começou a boa obra lá atrás, continua fazendo esta boa obra na minha vida hoje. Eu desejo que o Senhor continue trabalhando na minha vida hoje. Eu não vou criar obstáculos ao agir do Senhor na minha vida, porque crente cria obstáculo para Deus. Amém? Amém? Cuidado com o teu egoísmo, porque ele pode ser um obstáculo para Deus. Cuidado com os teus sonhos pessoais, porque eles podem ser um obstáculo para Deus. Vocês sonham, né? Aquela palavra Isaías 55: meus pensamentos são mais altos que os... Então aquilo que de repente você está pensando é um impedimento para Deus agir na tua vida. Então, a luta do momento, então não é impedimento, não é motivo para eu desanimar, mas eu vou orar como ele: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ou seja, o Negueb era um deserto seco, mas o Senhor restaurava a sorte derramando a chuva, e aí a chuva corria pelas montanhas de Israel, e como o Negueb ficava no sul de Judá, as águas corriam e iam para onde? Para o sul. E aí aquele deserto de repente era invadido por uma corrente de água que levava a areia embora, e aí a terra se tornava fecunda e produzia de novo. Sabe por que eu não vou desanimar? Porque Deus é Deus que transforma desertos. Você pode dizer isso? Diga: o meu Deus é Deus que restaura desertos.
Então o que a gente aprende aqui, nesse presente, é que a restauração é fruto de oração. Amém? Ora. Ele está dizendo, ele está clamando: restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Senhor derrama as águas no Negueb. Derrama sobre nós restauração, derrama sobre nós a tua vontade. Querido, é tempo da igreja fazer como Elias. 2 Reis 18, lá do versículo 42 a 45, depois de desafiar os profetas de Baal, Elias diz para Acabe: vai, toma o teu caminho, você só sabe comer e beber, vai comer e beber, se divertir, vai, porque agora eu tenho um lugar para ir buscar chuva de Deus. E diz que Elias vai ao monte, se ajoelha, enfia a cara no chão e ele começa a orar para que Deus mande chuva, porque ele já tinha ouvido o barulho da chuva abundante no espírito dele. Ele sabia que Deus tinha uma chuva para mandar, depois daqueles 3 anos de seca. E ele vai orar, ele vai buscar, e aí ele fala: menino, vai ver se tem chuva. Não tem. E continua, e persevera, e ora, vai, não tem. E o menino ia até desanimando. Ele falou: você está aqui, eu mando em você. Você está aqui para me servir, então vai lá de novo. E o menino falou: Sr. Elias, tem uma nuvem do tamanho de uma mão. E ele falou: vamos embora. Deus ouviu a minha oração, já está vindo a chuva. E disse que a chuva veio e encheu a terra depois de 3 anos e meio. A restauração chegou para Israel. Não foi fácil. Quantas vezes você começa a orar e as coisas começam a atacar a tua mente, você fala: não vou orar, não estou conseguindo orar. Continua orando. O pensamento vem: não, isso aqui não vai acontecer, isso é impossível. Eu continuo orando, porque eu creio num Deus que vai enviar a chuva e transformar o meu deserto. Tiago, ele diz: olha, irmãos, orem. Tenho, por exemplo, Elias, que era um homem igual a vocês. Tiago diz isso: semelhante a nós nos seus sentimentos e fraqueza. Mas sabe o que ele fez? Ele orou uma vez para que não chovesse. Não choveu 3 anos e meio. Depois ele orou de novo. Ele falou: chorou, mas ele orou de novo e choveu. Deus está dizendo para você: você pode ser abalado, sim, porque Elias foi abalado por alguns sentimentos, mas ele orava e Deus respondia. A igreja precisa começar a orar e Deus responder. Elias orou, Deus respondeu. Jesus orou e o Pai abriu os céus. Havia uma igreja em Atos dos Apóstolos que orava e Deus derramava o Espírito Santo. Uma igreja que diante dos perigos ela se reunia e orava e Deus fazia o chão tremer. Querido, essa igreja precisa se levantar, ser restaurada, para que volte o mover de milagres no meio da igreja, em nome de Jesus. Nós precisamos sim irmãos, ore por mim, mas na questão de associar, de somar a oração do irmão comigo. Mas não de que eu vou ficar aqui e pedindo só a intercessão dos outros e vivendo uma vida na boa. Não, eu já estou orando, irmão, e eu preciso que você se associe comigo. Ore comigo nas minhas orações. Eu estou orando, cubra a minha vida, me ajude com as suas orações, porque eu estou no monte do Senhor e eu estou buscando a chuva em nome de Jesus Cristo. O presente pode ser difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você: os lugares secos da tua vida podem se transformar em grandes mananciais em nome de Jesus Cristo. E vão se transformar em nome de Jesus, porque Deus vai levantar em você, não aquilo que você tem sido ou quer ser simplesmente como crente, mas Deus vai fazer explodir em cada um de nós aquele ser que Ele criou e Ele escreveu no livro da vida, cada dia teu, em nome de Jesus Cristo. Ore por isso. Estou cansado de ser o que eu sou. Estou cansado de querer imitar os crentes desse tempo, Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito. E você vai ver Deus fazendo uma obra sobrenatural em nome de Jesus. Faça isso. Hebreus 13:8, diga: Ele é o mesmo. Diga: Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e o será eternamente. Aquilo que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. E a terceira coisa, a terceira fase desse versículo é o futuro.
passado, Deus fez, começou a obra. Presente, Deus continua fazendo. E eu vou orar, eu vou buscar para que Deus continue essa obra na minha vida. E futuro, eu vou trabalhar para que isso aconteça em nome de Jesus. O futuro é o seguinte: os que com lágrimas semeiam, tem que semear. Tem que pegar a semente e ir para o campo. Então aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, por melhor que a gente esteja hoje, Deus tem coisas melhores e maiores para fazer na nossa vida. Por mais restaurado que você tenha sido, Deus tem mais restauração para derramar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? E aí a segunda, outra coisa importante é, isso vai acontecer de acordo com o princípio da semeadura. Os que com lágrimas semeiam significa o quê? Tem que ir para o campo semear. Não é para ficar em casa esperando sinal de chuva. Ai, quando vai chover? Quando vão vir as nuvens? Eclesiastes capítulo 11, nos versículos 6 assim: não fique apenas vendo, aquele que fica esperando o sinal do vento, a formação de uma nuvem, não semeia, esse não colhe. Chorar, os que com lágrimas semeiam, é porque, assim como diz o versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Por que eu choro enquanto semeio? Porque também o mesmo versículo lá de Eclesiastes 11 diz: e semeia todas as sementes. Semeia de manhã e à tarde, não se canse. Porque você não sabe qual vai nascer. Então eu choro muitas vezes, por quê? Porque eu não consigo o que aquela semente vai gerar. Às vezes eu choro e às vezes eu até me angustio porque eu semeei a oração na vida de alguém, mas eu não estou vendo fruto, mas eu continuo semeando, chorando, às vezes triste, mas regando aquela semente com as minhas lágrimas. Deus está falando, tem um futuro para você investir. Trabalhe incansavelmente pelas promessas do Senhor. Glória a Deus. Trabalhe sem desanimar pela promessa do Senhor. Paulo diz aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não é só isso aqui não, irmãos, mas a obra que Deus começou na tua vida, você tem que ser dedicado a ela. Porque às vezes nós cuidamos até da igreja. Porque às vezes nós até nos preocupamos com a igreja, mas esquecemos que a obra começa em nós. 2 Coríntios 3,18. De glória em glória, Ele quer nos transformar, até que sejamos parecidos com Ele. Eu tenho que ser dedicado a isso na minha vida. E o que atrapalha esse acontecimento de Deus, eu tenho que tirar e semear novas atitudes, novos comportamentos. Então Deus está dizendo que tem um investimento a fazer. Nós temos que trabalhar. Exige sair, exige andar, exige cavar o buraco, exige lançar a semente, exige tomar o cuidado, ficar cuidando para quê? Para que as ervas daninhas não venham, para que não entre a contaminação. Isso é na tua família, isso é no teu casamento, isso é na igreja, isso é dentro de você. Tem que cuidar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. A obra é uma semeadura. Aquele que semear na carne vai colher destruição. Cuidado para que aquilo que você esteja colhendo em qualquer área da tua vida como destruição não seja resultado da semente que você tem plantado, e ela é carnal. Mas aquele que semeia no Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. Vai colher o Zoé de Deus. Eu gosto disso. Lá em João 6,68, quando todo mundo se escandalizava com os ensinamentos de Jesus e os discípulos tudo indo embora, uma debandada, e se Jesus tivesse uma igreja, como se todo mundo tivesse saído da igreja, e aí Jesus olha para os 12 e fala: vocês não vão embora? Eles dizem: Senhor, nós não vamos embora, porque só tu tens palavra de vida eterna. E a palavra vida ali não é a vida biológica, não é a vida do comportamento, mas é a vida de Deus. Os discípulos dizem: para onde nós vamos se só tu pode nos dar a vida de Deus? Para onde eu vou?
Então o que você está semeando, irmãos? Ninguém vai colher, ninguém vai plantar a semente de Deus e colher o fruto do diabo, não. A gente tem que começar a discernir as coisas. O que eu estou colhendo? Por que eu estou colhendo uma semente do diabo nessa área da minha vida? Então está errado. Alguma coisa eu estou lançando errado. A semente que está saindo da minha mão, ou ela está saindo carregada do pecado, as paixões, esse mundo, ela não tem sido de Deus. Porque a semente de Deus, ela pode até levar um tempo, mas quando ela germinar, ela vai dar o fruto de Deus, o fruto da paz, o fruto do Espírito, da alegria, aquilo que são os frutos do Espírito Santo de Deus. O que estás plantando? E não posso semear pouco. Cuidado com esse linguajar. Já estou cansado disso. Já estou cansado de orar. Já estou cansado. Cuidado. Peça para Deus. Deus, me dá o dom de semear incansavelmente. Porque Paulo diz uma coisa. 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco vai colher pouco. Mas aquele que semeia com abundância se fará. Amém? 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 Eu digo que isso tanto serve para a semente de Deus como para a semente do diabo. Tanto quanto você semear a semente do diabo, mais você colherá os frutos dele na sua vida. Tanto quanto você semear a semente de Deus. E eu vou dizer para você que essa é mais difícil de lançar, por isso que se chora. Vou lançar perdão quando me odeiam. Lembra deles lá? Tomara que esses daí que me fizeram mal peguem os filhos, fiquem tão loucos que peguem os filhos e dêem com eles nas pedras. Deus, porque eu falei aquilo? Me perdoa, Senhor. Fruto de perdão. Amém? Amém? Então cuidado com a semente. Porque Deus diz, a colheita é garantida na vida de vocês. Nesse futuro que Deus tem para nós, a palavra encerra dizendo: você semeou a boa semente de Deus. Irmão, não é difícil. Olha, como é difícil. Ou seja, não é fácil você semear perdão, você semear justiça, você semear paz, você semear alegria. Não é fácil você semear as coisas de Deus. Não é fácil você semear a palavra de Deus num tempo que ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Que todo mundo tem tempo para televisão e sobra tempo para televisão, mas 10, 20, meia hora, 2 horas para Deus, não é demais, é demais, é demais, eu fico agoniado. Por que você não se agoneia, né? Como diz a pessoa que eu conheço, por que você não se agoneia na frente da televisão? Por que você não se agoneia nesse diacho desse seu celular? Por que você não se agoneia com essas coisas? Mas se agonia com as coisas de Deus. Alguma coisa está errada na terra. Alguma coisa está errada no solo. Restaura, Senhor, a minha sorte. Amém? Porque Deus diz, a boa semente vai germinar. Ela vai dar o seu fruto. Aquele que vai semeando com lágrimas, com júbilo ceifará. Mas a gente quer imediato. Mas da semente ao fruto tem um tempo. Mas a palavra está dizendo, não importa o tempo, você vai colher. Não importa o tempo, a colheita de Deus vai te encher de alegria em nome de Jesus. Não importa o quanto você tem que esperar, você vai pegar, você vai ter nos teus braços. Não vai ser mais nada espiritual, entendeu? Vai ser algo físico que você vai pegar. As promessas de Deus vão sair do mundo espiritual e vão se materializar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu profetizo um tempo que Deus vai materializar as promessas dele na tua vida em nome de Jesus. O que você semear na tua família, o que semeou e semear, o que você semear em cada área da tua vida, vindo de Deus, a semente de Deus, você vai colher fruto a fruto da promessa de Deus na tua vida em nome de Jesus. Quantos creem? Então levanta a mão e diga em nome de Jesus. Eu me levanto para viver o tempo de restauração do Senhor,
Diga aí: eu profetizo as sementes que eu lancei e ainda lançarei. Diga: não importa o tempo, elas virão como fruto da promessa de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Faz um sinal aí, você carregando os feixes, as realizações de Deus, as promessas de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Você não vai cansar mais de semear, mas vai ter forças em Deus cada dia, vai renovar tuas forças a cada dia, porque Deus tem uma colheita para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Toma posse do teu Espírito. É tempo de colheita de Deus, em nome de Jesus. É tempo de colheita. Imagina tudo aquilo que eles deixaram de produzir, mas Deus trouxe eles para a terra. E aí a história física, ela está ali junto com Esdras e com Neemias. O templo foi restaurado, as terras foram devolvidas, as famílias foram restauradas. Grande é a obra que Deus tem para fazer, em nome de Jesus. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Deus é Deus de restauração. Amém? Vamos ficar de pé. Agora entenda uma coisa. Eles começaram no passado, mas olharam para o futuro. Tire os olhos do passado. Se você tiver que olhar para o passado, são as experiências que Deus deu, e não para um saudosismo. Às vezes eu vejo tanta gente com saudosismo barato. Ai, mas Deus já fez tanta coisa na minha vida, mas eu não vejo mais o mesmo agir de Deus. Se levanta, rapaz. Não é que a mão de Deus encolheu, não. É você que encolheu. É você que se tornou inerte e apenas tem intenções com Deus. Saia das intenções e passe para as ações. Amém? Amém? A palavra de Deus fala em 2 Crônicas 7, 14 e 15: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos. Primeiro a gente precisa saber os maus caminhos que nós temos dentro de nós. Se arrepender deles, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter a mim e passar a orar a mim, então do alto dos céus eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Abacuque, ele vive um terrível período também de Israel. E é aquele que diz, ainda que as vacas, ainda que não hajam vacas nos currais e as árvores não floresçam, lá no capítulo 3:2 ele diz assim: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra no decorrer dos anos e faze-a conhecida, e lembra-te da tua misericórdia. A Nova VI diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras que fizeste no passado. Levanta a tua mão para o céu e pede isso para Deus agora. Primeiro olha para a tua vida, de onde Deus te tirou, o que Deus fez, quem você era. E se você não tem uma história com Deus, entrega a tua vida de verdade para o Senhor. Larga a mão desse mundo, larga a mão das coisas desse mundo. Larga a mão, larga a mão, larga a mão. Esse mundo não vai te levar a lugar nenhum. Esse mundo está se destruindo. A gente vê cada dia aí a direção que o mundo está indo. Entrega a tua vida verdadeiramente a Deus. Se converte verdadeiramente ao Senhor. Entrega teu coração a Ele e diz: Senhor, eu me arrependo de não ter me entregue, de não ter aberto a minha vida verdadeiramente. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu me arrependo das minhas práticas. Eu me converto ao Senhor. A tua vontade vai ser a minha a partir de hoje, Senhor. E então Ele começará a ouvir a tua oração. Ele começará a agir em teu favor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, a tua palavra está diante de nós, Senhor. O Senhor começou uma obra nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, o Senhor nos livrou da morte, do poder do pecado. O Senhor nos livrou do império de Satanás, das trevas. E o Senhor nos trouxe a sua salvação em Cristo Jesus. Oh Senhor, o Senhor me livrou da morte. O Senhor me livrou do cativeiro. O Senhor livrou a este povo do cativeiro. Oh, o Senhor livrou a nós do
poder do diabo, Senhor. Mas nós te pedimos agora, a obra que o Senhor começou, continua, Pai. Continua fazendo nas nossas vidas nos dias de hoje. Não são dias fáceis, meu Deus. São dias muito difíceis, meu Pai. Difíceis na família e para a família. Difíceis profissionalmente. Difíceis financeiramente. Difíceis, Pai, espiritualmente. Oh Deus, muitos têm voltado atrás, Senhor. Muitos têm esfriado o seu coração, o seu amor. Muitos têm voltado atrás na fé, para seguir a sua carne, para seguir a ídolos, para seguir demônios. Mas nós invocamos o teu nome, Senhor. Eu invoco hoje o teu nome. A tua igreja invoca hoje o teu nome. A tua igreja invoca hoje, como disse o salmista, restaura a nossa sorte. Derrama as tuas águas, as águas curadoras do teu Espírito Santo. Derrama no deserto da nossa alma, na sequidão do nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ora, querido. Ora aí, igreja. Ora e pede a intervenção de Deus. Ora e pede a presença do Senhor. Aí na tua casa, em nome de Jesus Cristo, rasga o teu coração diante desse Deus e diga: continua a obra que o Senhor começou. Me perdoa, Senhor, por colocar impedimentos. Me perdoa por colocar travas na obra que o Senhor começou na minha vida. Tira hoje, tira, Espírito Santo de Deus. Jorra no meu interior, leva toda a sujeira da carne. Eu não quero viver uma vida de Acabe. Eu não quero viver uma vida, Senhor, me importando apenas com o que comer, com o que beber, com os prazeres dessa terra. Eu me volto para os céus. Envia hoje a tua chuva na minha vida. Envia hoje a tua chuva no meu casamento. Envia hoje a tua chuva na vida da minha família, dos meus filhos. Envia a tua chuva sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ore, ainda é pouco. Abra a tua boca, plena os pulmões. Clamor é uma oração que vem lá de dentro. É um desejo que se explode em palavras diante de Deus. Oh Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que lançamos sementes de maldade, que lançamos sementes, meu Deus, contaminadas por Satanás, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, não permita mais que estas sementes, Senhor, estejam nas nossas mãos. Não permita mais, Senhor, que estas sementes, elas venham a dar fruto, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, nos ajuda a lançar a semente, oh, por meio do teu Espírito Santo, a semente de paz, a semente que vai trazer alegria, a semente que vai trazer frutos do teu Espírito Santo, a semente que vai trazer dons. Derrama dons sobre a tua igreja, meu Deus. Vem, meu Senhor, vem restaurar todas as coisas da nossa vida, Pai. Aviva a tua obra em nós. Aviva a tua obra na minha vida, que sou teu servo. Aviva a tua obra, Senhor, na minha família. Aviva a tua obra nesse povo, meu Deus. Levanta um povo inflamado. Levanta um povo que te ame. Senhor, levanta um povo apaixonado por ti, em nome de Jesus Cristo. Traz esse tempo de restauração, Pai. Traz esse tempo de restauração, meu Deus. Levanta as mãos e ore por um minuto ou dois em novas línguas diante do Senhor. Prepare o teu coração para se assentar à mesa desse Deus que diz: vinde, e eu vos restaurarei. Volte-se para mim, e eu voltarei-me para vós outros. Vem, Senhor, volta-te para nós, meu Deus. Volta-te para nós. O Senhor diz isso nos dias de Joel, a uma Jerusalém, o Israel, cujo coração se afastava do Senhor. Os inimigos estavam vindo, os gafanhotos liberados, meu Deus. Mas o Senhor disse: vinde a mim, voltai-vos para mim, rasgai o vosso coração. Rasga o coração e não as vestes. Rasga o coração, e isso com jejuns, com clamor, com rogos, e eu me voltarei para vós outros. Volta-te para nós hoje, meu Deus. Volta-te para nós hoje, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor.
Em nome de Jesus. Curve a tua cabeça. É tempo de abandonar os pecados, queridos. É tempo nós vivemos uma santidade diante do Senhor. Santidade não é só deixar de beber, fumar. Santidade não é só deixar de se prostituir. Santidade não é só deixar de ver pornografia. Mas santidade é: eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou praticar o que a sua palavra me diz. Em nome de Jesus. Infelizmente a gente vive um tempo em que as pessoas preferem se ausentar da mesa do Senhor, não comer, do que reconhecer os seus pecados e dizer: Senhor, eu reconheço. Me dá força para vencer este pecado, porque eu quero servir a Ti. Eu quero ser um só contigo, Senhor. Oh Jesus querido. Oh Senhor, abre o nosso coração. Dilate-se o nosso coração. Aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entrego. Na noite em que foi traído, o Senhor, tomando o pão em suas mãos, o deu graça, o repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado por vós. Que é dado. Ele não está sendo tirado, arrancado. Eu estou dando por vocês. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós para a remissão dos pecados. Ó Senhor, que o pecado não domine sobre a minha vida. Eu não quero viver pecando. Eu sei que eu sou falho, mas eu não quero viver pecando. Me dá forças para andar na tua santidade. Dá força para a tua igreja andar na tua santidade. Em nome de Jesus. Permaneça em espírito de oração e adoração. Nós vamos entregar o pão em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Senhor, Tu és aleluia. Em nome de Jesus, levante o pão nas tuas mãos. Agradeça a Deus. Ele é a semente de trigo que caiu na terra e morreu para que nós tivéssemos vida. Ele disse: a semente não cair e não morrer não pode dar fruto, mas se morrer dará muito fruto. Oh Jesus querido, oh semente de Deus, oh Senhor, que a Tua vida frutifique em nós, Senhor. Que ao comermos desse pão a Tua vida se manifeste em nós com poder e autoridade. O Senhor restaure a nossa condição de filhos amados, de servos do Altíssimo. Nós te pedimos, Jesus, em
memória dele, comamos todos juntos. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode abrir o seu cálice. Agora que todos possamos nos servir juntos. Aleluia. Levante o teu cálice. Jó, no seu pior estado de vida, havia perdido todas as coisas. Até mesmo os amigos que ele achava que eram amigos chegaram perto dele só para acusar. Dizer, você está em pecado, Deus permitiu isso porque não era nada. Ele estava sendo provado na integridade dele. Mas não, quando já não tinha mais amigos, quando já não tinha mais nada, ele diz, olha, eu estou bem certo que o meu Redentor, ele vive. E por sorte ele se levantará e restaurará a minha vida em nome de Jesus. Aleluia, eu profetizo isso na tua vida. O nosso Redentor vive, querido, ele não morreu, ele está vivo. Ele está de pé à direita do Pai, ele está olhando a tua vida e ele te restaurará. Ele nos restaurará em nome de Jesus. Levante a tua mão. Esse é o cálice da nova aliança. As nações só tinham poder sobre Israel porque eles quebravam a aliança. Nós estamos num mundo de dores e aflições, mas Ele não tem poder sobre nós. Enquanto nós guardamos a aliança do Senhor, enquanto nós andamos na obediência ao Senhor. Me ajuda a te obedecer, Senhor. Me ajuda a ser fiel, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Peça isso ao Senhor. Peça que o Espírito Santo direcione. Direcione as tuas decisões, direcione as tuas emoções. Ah, Senhor, afasta de mim aquilo que não vem de Ti. Afasta de mim, Senhor, a violência. Afasta de mim a vingança. Afasta de mim, Senhor, o ódio. Senhor, afasta de mim aquilo, Senhor, que não é próprio do Senhor. Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada comigo. Levante o cálice e declare, por causa desse cálice, por causa do sangue de Jesus Cristo, o príncipe deste mundo não tem nada em mim. Eu pertenço ao Senhor. Eu fui comprado pelo preço do sangue de Jesus Cristo, o sangue incorruptível do Filho de Deus, que fez aliança comigo, que hoje me dá as suas vitórias. Aonde eu for, Ele é comigo. E com o seu sangue, a vida eterna com o Senhor nos céus, com os seus anjos, na presença do Pai, eu adorarei eternamente, em nome de Jesus. Em memória do Senhor, tomemos todos deste cálice. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Oh, agradeço, tome posse pela fé. O tempo de restauração, o tempo do Senhor de visitação, em nome de Jesus, esteja atento. Visita, Senhor, o teu povo. Esse é tempo oportuno, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Eu e a pastora vamos passar ungindo a tua vida, só mais alguns minutos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, adore ao Senhor. Início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega.
Levante as suas mãos para os céus. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu me consagro a Ti, Pai. Diga: eu entendo a Tua palavra e eu profetizo. 2 Coríntios 6:2. Diga: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, o dia da visitação do Senhor. Diga: visita a minha vida, Pai. Eu me consagro a cada dia desse jejum. Eu vou buscar a Tua face, que eu possa achar o Senhor. Faz obras de poder, faz obras de maravilha. Estende a Tua mão sobrenatural sobre a minha vida e vem trazer as Tuas promessas. Traz a existência, Pai. Restaura a minha sorte, a minha família. Diga: o meu ministério. Diga: todas as áreas da minha vida. Vem me visitar nesse tempo. Traz a Tua restauração. Pela fé eu a recebo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha, pega o óleo da unção aqui. Você na tua casa, você deve ter um óleo da unção aí. Pegue esse óleo. E ao chegar na tua casa, você já pode fazer isso na tua casa agora. Unja agora e profetize. Tempo de restauração do Senhor. Amém? Nós vamos continuar com a palavra diariamente. Você vai receber, mas que você abra o teu coração para essa visitação de Deus. Levante as tuas mãos e declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: o Senhor é fiel, a sua fidelidade é com a minha vida. Diga: Ele é misericordioso e o seu braço forte é comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve nesta força e nesta fé. Que a mão do Senhor se abra poderosamente sobre a tua vida. Aplane os teus caminhos. Derrame água nos teus desertos. E eu te envio e abençoo um tempo de restauração. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.